Boa noite, Pai Senhor. Saúdo a todos vocês que estão assistindo esse vídeo com a paz do Senhor. Nessa noite eu quero estar trazendo um testemunho. Eu quero trazer este testemunho sobre a minha pessoa, uma experiência que eu tive sobre o arrebatamento. Muitos não acreditam na volta do Senhor, muitos acham que é brincadeira, muitos não estão dando crédito à palavra do Senhor. Então, eu quero trazer versículos para logo após eu estar trazendo testemunho, que é em João 14:1, que nos diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aqui nessa palavra nós podemos ver que Jesus disse aos discípulos que ele iria, mas que viria e buscaria a sua igreja. E eu quero estar compartilhando com você esse testemunho no qual aconteceu comigo, que foi uma brincadeira, irmãos, que um pastor amigo meu fez comigo, o pastor José Canaus. Então, nesse dia, eu trabalhava com ele, meu pai, e neste dia, ele passou lá em casa para me buscar. E pelo que eu me lembro, irmãos, o céu nesse dia estava de bronze, irmãos, alaranjado. E eu me lembro que eu comentei com o pastor José: Pô, pastor, o céu tá estranho, né? Parece que Jesus vai voltar hoje. Eu comuniquei isso com ele. E então, chegando no trabalho, no cassino, que é perto da cidade onde eu moro, a praia do cassino, nós trabalhávamos numa casa da doutora Edna. E lá é 3 andares a casa. Era enorme, uma casa enorme, linda. Então, chegando lá, irmãos, ele me levou no 3º andar para me mostrar o que fazer. E então ele me passou na volta das telhas, para não entrar passarinho, tinha que colocar uns taquinhos. E ele pediu para me cortar. Então eu fiquei cortando. Naquele dia eu fiquei cortando lá em cima, no 3º piso. E após eu terminar, passou um tempo. E nesse tempo que eu estava cortando, eu escutei como se fosse trombeta, irmãos. Um barulho soar no céu, como se fosse trombeta. Eu fiquei quieto, achei estranho. Fiquei quieto. Então continuei a fazer minha lida, meu trabalho. Passou-se alguns minutos, eu terminei. Para minha surpresa, irmãos, aleluias, eu comecei, eu sou esparrento, para quem me conhece. Então eu comecei a chamar o pastor José. Falei: pastor José, chamando, e nada, em um silêncio total a obra.
E então aquilo eu comecei a me assustar, irmãos, fiquei com medo na hora, porque ele não respondia. Fui nas peças do terceiro piso, não achei nada, e fui chamando ele. Desci para o segundo piso, olhei nas peças e nada do pastor José, irmãos. E então eu fui no primeiro piso. Então eu angustiado já, irmãos, naquela hora, com medo, eu desci para o primeiro piso. Então eu desenhei aqui para que os irmãos possam entender, mais ou menos. Eu desci aqui nesse cantinho que é a escada, tá? Eu desci no primeiro piso aqui pela escada aqui. Eu olhei a sala vazia aqui, ó, grandão é a sala. Aqui nesse lado é uma peça que dá para o fundo, que é bem aqui é um galpão. Aqui, ó, é a garagem, aqui é o portão de garagem que é a entrada no pátio, ó. E aqui é um corredor que vai no fundo. Irmãos, eu desci por aqui na sala, aqui no canto aqui, e fui olhando. E então nada do pastor José. Eu vim aqui, irmãos, nessa pecinha aqui que dá pro fundo aqui, ó. Que essa pecinha dá pro fundo. E nada, parei aqui, não vi o pastor José e nada. Eu fui aqui na frente aqui, ó, que aqui é uma porta. A porta aqui, irmãos, aqui. Fui na frente e nada do pastor José, aqui a porta. E então eu cheguei aqui no portão aqui, ó, da garagem aqui da entrada. E nada. Os vizinhos da frente, tinha um vizinho logo adiante que estavam escutando louvor. E então algo me chama a atenção em meu coração, bradou forte, quando eu estava na frente no portão. Vai lá naquela peça aonde você estava. Oh, aleluias. E eu fui, irmãos. Eu fui naquela peça. Quando eu cheguei na porta aqui, ó, que dá para o fundo, algo fala em meu coração. Olhe para trás. E eu olhei para trás e não vi nada. E ao mesmo instante veio, olhe para o chão. Quando eu olhei para o chão, eu vi as roupas do pastor José, todas no chão. Eu vi botina, vi meia, vi calça, vi o jaleco que ele estava de construção, vi o óculos no chão, o chapéu. Eu vi, irmãos, o celular no bolso do jaleco, a carteira. Eu vi na alcinha da calça, irmãos, a chave do carro. E aquilo começou a arder no meu coração, eu apavorado, entrei num temor, irmãos, um tremor. E Jesus veio e eu fiquei. E então eu fui até a frente. E na hora que eu fui à frente, abri o portão, irmãos, passou um carroceiro, 2 rapazes. Eu estava de chapéu na cabeça, mulher. E eles, pô, amigão, tá tudo bem? Eu, não tá nada. Tirei o chapéu da cabeça e joguei no chão, irmãos. E logo após que passou os carroceiros, passou um carro. Passou uma mulher dirigindo aquele carro. E quando ela passou, o vidro da frente do carro do lado do carona estava aberto. E eu olhei uma cadeirinha de bebê, irmãos. Uma cadeirinha de bebê, sem um bebê dentro. Eu entrei em mais desespero. E eu fui no fundo de novo, naquela peça no qual estavam aquelas roupas ali. E eu pensando em ligar para o meu pai, pegar o telefone e ligar para o meu pai. E naquele dia eu tentei ligar para o meu pai,
Só que eu não estava mais, não estava dando, chamando, só chamando. Meu pai era cristão. E naquele tempo eu tinha uma irmã pequena, Caroline. Então ele não me atendeu e eu fiquei mais apavorado ainda. Eu fui no vizinho que estava tocando louvor e nada. Bati naquela casa, gritei, apertei a campainha e ninguém me escutou, ninguém saiu na rua. E então eu retornei e fui em frente à casa de onde eu estava trabalhando. E quando eu bati naquela casa, era um rapaz, o Rosani, o nome dele, era amigo da doutora Edna, no qual nós estava trabalhando. E eu falei para ele, perguntei para ele: por acaso tu não viu o pastor José? E ele: que pastor? Que pastor José? E eu: o rapaz que trabalha ali para a doutora Edna. E ele pegou, nem sabia que ele era pastor. E então ele me perguntou: o que que houve? E ele saiu com uma roupa, um roupão, eu acho, de sair do banho ou de ficar em casa. E então ele saiu com aquele roupão. E eu falei para ele: pastor José sumiu, as roupas estão lá no chão, tá tudo, óculos, telefone, carteira, chave do carro. Então o Rosani, esse rapaz, pegou com um tom de deboche, ele falou: mistérios não pode acontecer de uma hora para outra. Vai ver, o pastor José saiu pelado pela rua. Ele falou assim para mim, irmãos. E então eu falei: vamos ali que eu vou lhe mostrar as roupas dele, as vestes dele no chão. Quando eu levo o Rosani lá para ver, só que eu fui pelo corredor, irmãos, na rua, e cheguei até aquela porta e mostrei para ele. Quando ele viu, irmãos, ele pegou e disse: mas menino, é mesmo, pastor José sumiu. E aquele desespero, irmãos, eu fiquei apavorado, irmãos. E então, quando veio, alguém me toca, e era o pastor José. Ele estava com um pijama todo claro, e ele fazia assim para mim, psiu, psiu, e rindo, e eu pensando: meu Deus, o espírito do pastor José está aqui. E então ele tocou no Rosani e ele: eu tô brincando. Tá, o Rosani foi embora. Então nós foi pro galpão, ele botou uma água aquecer e foi para nós tomarmos um café. Irmãos, o que eu aprendo com isso que ele passou, irmãos? Um pastor grande amigo meu, eu agradeço até por ele ter feito essa brincadeira. Ele disse, olhou para mim, eu não conseguia nem tomar café, irmãos. Ele olhou porque não tinha me caído a ficha. Ele olhou para mim e disse: Lázaro, eu apenas fiz uma brincadeira contigo. Oh, Deus santo, aleluia. Eu apenas fiz uma brincadeira contigo. Mas o que tu sentiu é real. Ele disse para mim: irmãos, o que tu sentiu, tu vai sentir pior se tu ficar nessa terra. Então eu quero deixar em alerta para você, eu quero deixar em alerta para a igreja. Irmãos, se conserta enquanto há tempo. Eu sei muito bem, irmãos, o que é, assim, a dor que eu senti naquele momento. Eu sei muito bem a sensação daquilo. Eu sei que quando vinha a grande tribulação, quando realmente Jesus vir e buscar a igreja, o povo escolhido, eu sei que vai ser pior. Eu sei que vai ser avião caindo, vai ser carro batendo,
vai ser mãe, pai desesperado, esposa, esposo desesperado. Eu sei que vai ser notícia nos jornais, na televisão, nas rádios. E eu quero dizer para você, irmão, é horrível a sensação, irmãos. Eu quero dizer, te prepara, te conserta mais e mais, se consagra, jejua. Irmãos, é sério, irmãos, Jesus Cristo está voltando. E a pergunta que eu quero deixar para vocês: se Jesus voltasse hoje, nesse momento, como estaria a tua vida diante de Deus? Será que você estaria preparado para a volta de Jesus hoje? Será que nós não teríamos algo para consertar? Talvez até mesmo liberar o perdão, pedir perdão àqueles a qual nós erramos. Eu quero encerrar esse testemunho aqui. E mais uma vez, será que você está preparado para a volta de Jesus? Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, se prepare. Jesus está voltando para buscar um povo, uma igreja lavada e remida no sangue de Jesus. Então, eu deixo aqui esse testemunho. Eu não quero assustar ninguém, mas realmente, irmãos, é aterrorizante, irmãos, o que eu passei por isso. O pastor José pode confirmar a vocês. Eu tenho pessoas que sabem desse testemunho, desse acontecido, tá? E não é brincadeira, irmãos, tá? Então, a todos que vocês pararam, assistiram, ouviram esse testemunho, eu agradeço desde já, tá? E uma boa noite a todos.